Olá, que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida, que a paz do nosso Deus ela esteja presente aí no seu coração, dentro da sua casa, presente no coração dos seus familiares. Mais uma vez estamos aqui juntos para realizarmos uma oração e sempre com uma mensagem, uma palavra para abençoar a sua vida, abençoar o seu dia. Saiba que é muito gratificante ter você aqui comigo no meu canal. Eu fico muito feliz de ter você participando, assistindo as lives. É um prazer, é um privilégio. Eu gostaria muito que você já pudesse também, já curte aqui a nossa live, deixe um comentário especial. Pode ser um comentário até de um bom dia, ou comentar enviando uma bênção sobre a vida de alguém. É importante. E hoje nós vamos começar uma série. Essa série serão em 12 dias, que nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. Durante esses próximos 12 dias, nós vamos falar muita coisa sobre o silêncio de Deus. Vamos falar o porquê que muitas pessoas estão sentindo isso. Elas sentem que Deus está em silêncio com elas. Há algumas pessoas que esse silêncio já dura um bom tempo. E com esse silêncio, a pessoa fica frustrada, preocupada. Algumas que elas se remoem porque a ansiedade ela aumenta em querer algo, buscar algo, e ela está sentindo que Deus está em silêncio. Você sabia que o nosso Deus, ele ficou em silêncio durante 400 anos, um pouco mais de 400, mas vamos colocar em 400. Durante 400 anos, Deus ficou em silêncio. E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, porque o nosso Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele sabe tudo, tem todo o poder, tem o domínio sobre todas as coisas. E ele sabe por que ele ficou em silêncio durante tanto tempo. E ele sabe o porquê se mantém em silêncio também nos dias de hoje. Ele sabe o porquê de todas as coisas. E nesta série que nós estamos iniciando hoje é o primeiro dia, serão 12 dias, nós vamos falar sobre isso, o silêncio de Deus. Há muitas pessoas que sentem que o silêncio de Deus na vida delas está na vida financeira, outros na vida sentimental, outras espiritualmente, na vida espiritual, no seu ministério. Então, cada dia nós vamos falar sobre algo e nós vamos falar também o que muitas das vezes causa esse silêncio. E hoje eu gostaria de falar sobre, nesse primeiro dia, desta série, falar sobre o fato de que muitas pessoas estão sentindo o silêncio de Deus porque elas trilharam um caminho diferente do que Deus tinha escolhido para elas. Hoje eu gostaria que você atentasse para isso. Essa é uma revelação do Espírito Santo que eu queria que você compreendesse. Muitas pessoas, elas sentem que estão vivendo dentro desse silêncio. Por quê? Porque Deus esperava algo, Deus planejou algo. E quando Deus planeja algo para a nossa vida, e nós, por nosso querer, por nossa vontade própria, por nosso livre-arbítrio, nós trilhamos um caminho diferente, então nós começamos a sentir os efeitos desse silêncio, que é onde as coisas não dão certo, onde, sabe, as portas que aparentemente se abriram se fecham. É porque quando Deus quer algo para a nossa vida, quando Deus escolhe algo para a sua vida,
Ele sabe o porquê daquilo e ele sabe que é o melhor. Mas Deus não nos obriga. Deus não nos obriga a nada. Repito, ele nos dá ou nos deu o livre-arbítrio. Então, se Deus falar que ele quer que você caminhe para a direita e você decidir caminhar para a esquerda, ele vai deixar. Ele vai deixar. Lembra da história do filho pródigo? Você se lembra? Amanhã, na série de amanhã, eu quero falar sobre o filho pródigo. O filho pródigo viveu uma fase de silêncio. O silêncio de Deus. Então, nesse primeiro dia, eu gostaria que você entendesse que uma das formas que muitas pessoas estão vendo e sentindo o silêncio de Deus é porque ela está trilhando um caminho diferente do que Deus preparou para ela. Então a pergunta que eu gostaria de lhe falar hoje é: você tem andado dentro da vontade de Deus? Ou você tem andado dentro do seu querer, da sua vontade, do que você acha, do que você determinou ser o melhor? Porque muitas das vezes nós determinamos que aquilo é o melhor, mas será que é o que Deus preparou? Será que é o que Deus nos preparou? Então, neste primeiro dia, eu quero que você entenda que se você estiver andando num caminho diferente daquilo que é a vontade de Deus, o silêncio de Deus ele vai se fazer presente. Porque Deus não pode aprovar um caminho que ele não escolheu para você. Se eu insistir num caminho que Deus não quer para mim, e Deus ainda me abençoar naquilo, é como se Deus não estivesse ligando para o resultado final. Porque viver longe da vontade de Deus, o resultado final sempre é péssimo, sempre é ruim. Então, minha ovelha, guarde isso. Guarde no fundo do seu coração. Ande dentro da vontade de Deus. Siga o caminho que Deus preparou para você. Porque é nesse caminho que Deus vai te abençoar, que Deus vai falar contigo, que Deus vai prover na sua vida. E lembre-se sempre, se for necessário você tomar atitudes na sua vida para romper esse silêncio de Deus, então você precisa tomar. Você não pode deixar para depois. Você não pode deixar, sabe, o comodismo, o medo, fazerem parte de um bloqueio na sua vida, impedindo você de sair, sabe, desse silêncio. Deus quer quebrar o silêncio, mas depende de você também. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. E uma atitude, lembre-se disso, uma atitude muda tudo. Tá bom? Vamos orar? Quero declarar a bênção do dia sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a bênção do Senhor venha sobre o dia de hoje, sobre a vida desta minha ovelha, sobre a saúde, sobre a vida sentimental, a vida financeira. Pai, que o Senhor possa suprir a necessidade, dar força para aquele que está precisando. Ó Deus, abençoe. Toca, Pai. Toca aonde a mão do homem não alcança. Onde só um Deus pode tocar, porque só o Senhor é Deus. E eu sei que onde o Senhor toca, pessoas são curadas, pessoas são livres, oportunidades surgem, bênçãos chegam. Então eu declaro neste momento a bênção do dia sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Vamos juntos nessa série de 12 dias falando sobre o silêncio de Deus. Lembre-se que uma atitude muda tudo. Deus te abençoe. O que Deus me entrega, eu te envio.